Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem e nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos no ar com o programa, As Lições de Emmanuel. Estou aqui eu, Alexandre Santos, e o nosso irmão Guilardo Bezerra, apresentadores do programa. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Cristo Consolador. Bom dia, Deus. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, Alexandre? Quando ele abre aqui as portas da Web Rádio Cristo Consolador para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, né? Assumimos essa responsabilidade. Que bom, né? E que bom que a gente pode estar aqui. A tela ainda está um pouco opaca, né? Porque a nossa luz não chegou ainda, mas deve estar tendo algum probleminha, ela chegará a qualquer momento. E, né, Alexandre, hoje é sexta-feira, dia de estudo, dia de preparação para o final de semana, né, com as mensagens do programa, com as reflexões do programa, para a gente introjectar no final de semana, para a gente, digamos assim, mentalizar um pouco, raciocinar um pouco, né, se recolher um pouco para o nosso mestre, que tanto nos tem ajudado, nos tem auxiliado, né, Alexandre? Então, é muito bom. E como, né, os nossos ouvintes já sabem, estamos estudando essa obra fantástica, né? Emmanuel, né? Pelas mãos abnegadas de Chico Xavier, esse irmão que tanto nos tem ajudado, que tanto se importa com o Brasil, não é, Alexandre? Ele já que passou por aqui várias vezes e parece que não vai nos deixar tão cedo, né? Que nós precisamos dele ainda por muito tempo, né? Somos muito recalcitrantes ainda. Mas é isso, meu irmão. Bom dia. Vamos começar, né? Vamos começar, meu amigo. A leitura preparatória hoje estava com Cristina, é isso? Eu estou com o Evangelho. Deixa que eu faço. Eu vou aqui, então... Porque se ela não chegar, Alexandre, se ela não chegar, por algum motivo, eu faço a prece inicial e você faz a final. Tá bom. Então vamos aqui, eu vou projetar aqui a leitura. Essa leitura é retirada do livro Escalada de Luz, do nosso irmão Jerônimo Mendonça, Reflexões. O teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga de teu irmão. O teu silêncio sincero é filho da sabedoria. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. Na caridade encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Se a morte do corpo significa libertação, mais além, o verdadeiro liberto é aquele que se escravizou ao dever. A melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé e sem esperança em Deus. A vida é uma fatalidade, a morte é uma ilusão. Isto porque ninguém pode deixar de viver.
Se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. Então, esse é o texto da leitura preparatória que nós temos hoje, reflexões do nosso irmão Jerônimo Mendonça. Eu gosto muito da forma como o Jerônimo apresenta suas ideias através desses textos, né? Veja que o nosso irmão Jerônimo Mendonça nos faz uma reflexão muito interessante sobre a caridade, né? Dando exemplos práticos, né? O sorriso, a palavra de bondade, o silêncio sincero, o verbo insensato que incendeia e devasta, olha, não é caridade, né? Mas o resto tudo é. Um sorriso fraterno é uma caridade, meu amigo Guilardo. Como ele muito bem diz aí, né? Tantas pessoas que estão numa tristeza tremenda, meu amigo, e quando recebem um sorriso, né, se alegram, né? Afastam, pelo menos momentaneamente, a tristeza do coração. Tantas pessoas que precisam, meu amigo Guilardo, de uma palavra de bondade, né, que refrigera o coração, né, que refrigera a alma, que ajuda a pessoa a se sentir melhor. Né? Tantas palavras são ditas, muitas vezes ofendendo as pessoas, né, quando o silêncio seria uma forma de caridade fantástica que a gente poderia apresentar para alguém, né? Às vezes o silêncio evita brigas, desavenças, né? Você pode até estar completamente correto, né? Sendo agredido verbalmente por alguém, mas só em você se silenciar e não duelar com a pessoa, você já está necessariamente praticando uma grande caridade. Então, tudo isso que Jerônimo nos faz refletir são coisas muito importantes para todos nós. Guilardo, meu irmão, quer complementar? Não tem nem o que complementar tudo isso que você falou, mas assim, eu gostaria sempre de dizer, eu realmente também admiro demais o nosso irmão Jerônimo, Alexandre. E tem uma frase aí no texto que é o meu pensamento. Assim, concordo com ele, porque eu sempre pensei assim, se não existir reencarnação, fica muito difícil para mim aceitar Deus, sabe, Alexandre? Porque a gente observando as diferenças da vida, né? Para uns a vida cobra tanto e para outros não cobra quase nada, né? Então seria assim, conceber Deus num ambiente assim de tantas diferenças é muito difícil para mim, né? Então, como existe e eu acredito na reencarnação, aí fica tudo muito fácil. E o nosso irmão, como Jerônimo, e como você muito bem falou, Alexandre, o sorriso, a alegria, nós espíritas falamos muito de passe, né? Do passe, de você aplicar um passe, transmitir energia, a transfusão de energia. Mas a gente tem que ver que o passe não é só aquele da casa espírita, né, Alexandre? Muitas vezes você pode dar o passe do sorriso. Ele tem a mesma energia, você transmite aquela mesma energia. O passe da atenção, o passe da fraternidade, né? O passe da amizade, aquela, né? Funciona tudo, né? Com a mesma medida, com a mesma intensidade e tem a mesma força, né? Principalmente a alegria, né, Alexandre? Às vezes a pessoa está tão para baixo, está tão... E você vê uma pessoa assim, para você, com aquele sorriso tão de tanta energia, né, que você ali pega ânimo novo. Realmente, o nosso irmão Jerônimo, fantástico. E você foi muito feliz nessa escolha dessa lição de hoje. E que a gente reflita bem nisso, né, Alexandre? Muito bem nisso, porque só teremos benefício. E, então, vamos agora para a segunda parte, né, do nosso programa de hoje, que é a nossa prece, que é a preparação para o nosso evangelho, a mensagem do evangelho. E então vamos, né, mentalizar, fechar os nossos olhos materiais e nesse clima de gratidão, de transmitir alegria, vamos agradecer ao nosso Pai, vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem dado, dizendo assim: obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito,
quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelecto-moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios, de ventos, que traz um equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Bom, Alexandre, então agora vamos para o nosso evangelho, Alexandre. Eu tirei o evangelho, uma lição aqui, a gente abre aleatoriamente, e é comum, né? Muita gente pensa que a gente espírita não usa a Bíblia. Então, eu hoje estou tirando aqui a nossa passagem da Bíblia de Jerusalém. Bom, a gente usa, né, a Bíblia também. A gente tem o evangelho de acordo segundo o Espiritismo, temos também a tradução do nosso grande Haroldo, né? Mas hoje eu vou fazer uma leitura aqui da Bíblia de Jerusalém. E ela está, Alexandre, deixa eu ver aqui, no capítulo 15 de Lucas, dos versículos 11 ao 31. E diz a lição: é a parábola do filho pródigo. Aqui na Bíblia de Jerusalém, Alexandre, ela está com o título O Filho Perdido e o Filho Fiel. Aí, entre aspas, o filho pródigo. Na tradução de Haroldo, o título é a parábola dos dois filhos. E Jesus não deu título para essa parábola, né, Alexandre? Ele apenas contou. O título foi dado por nós. E eu sou cearense, eu sou metido, então eu vou também, assim, na minha opinião, o título mais correto para essa parábola, para mim, né, seria Um Pai e Seus Filhos. Né? Ficaria, porque aí pegaria a família toda, né? Um pai e seus filhos. Então, vamos ver a história que Jesus nos conta sobre um pai e seus filhos. Disse ainda, só lembrando, Alexandre, que Jesus contou essa parábola porque estava se aproximando dele pessoas consideradas pelos judeus pessoas de má vida, publicanos, prostitutas, pessoas assim, se aproximando dele. Olha só quem chegou, e a luz foi feita, Alexandre, olha só. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meus irmãos. Me atrasei aqui, que minha internet não está querendo funcionar, mas agora parece que eu consegui. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu queria dizer que você chegou rigorosamente na hora. Que bom. Então, vamos lá, Alexandre. Então, Jesus conta essa parábola nesse momento, né? Então, ele não conta só essa. Ele conta a parábola da ovelha desgarrada, da dracma perdida e essa do filho pródigo, que para mim seria, né, o título, como eu estava dizendo que a Cristina não viu, para mim eu consideraria esse título, dessa parábola, devia ser a parábola do pai e seus filhos, e não do filho pródigo, porque ela envolve uma família toda. Então, nesse ambiente, Jesus conta essa história. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo.
Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens, e daquela região que o mandou, um homem daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, né? Como se ele também não fosse, né? Que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa semana eu já falei nessa parábola, como abri aleatoriamente, ela tem ainda muita coisa para nos dizer. Eu gosto demais dessas parábolas, principalmente porque foram proferidas pelo Mestre Jesus, né? E como alguém já disse certa vez, Cristina, os ensinamentos de Jesus, ele tem várias camadas, ele tem várias, você pode tirar dali várias lições, né? E eu gosto muito do Espiritismo exatamente por conta disso, Cristina, meus irmãos. Porque antigamente, na época de Jesus, nas sinagogas, né, Alexandre, era comum alguém que estava na sinagoga ser chamado para fazer a leitura e comentar. Então, aqui nós espíritas não fazemos curso de teologia, nem nada, mas também, como naquele tempo, nós somos convidados a ler e fazer a interpretação. E os ensinamentos de Jesus, ele tem muitos ensinamentos ali embutidos. Hoje eu vou me ater, fazer uma reflexão a um ponto assim que eu acho diferente do que essa parábola quer nos dizer, né? Então, para mim, o que essa parábola, assim, para hoje, para essa reflexão de hoje, 6/6, né? Primeiro, ela conta, Alexandre, como é a nossa jornada na Terra. Ele diz que um pai tinha 2 filhos, né? Então, nós somos criados filhos de Deus. Quando nós estamos prontos, né, já dotados de senso, de algum raciocínio ainda pequeno e tal, mas já prontos para poder começar a jornada, né, aí a gente se dirige ao Pai. Eu quero fazer a minha jornada, eu preciso me dê o que é meu, que eu quero iniciar a minha caminhada. Basicamente isso. E aí funciona
já a primeira lição, que é a lição do livre-arbítrio. O pai não questiona. Está pronto? Vamos começar? Ele sabe que todos nós temos que fazer a nossa caminhada, temos que fazer a nossa jornada. E nessa jornada, a história nos mostra, Alexandre, que nós não vamos de mãos abanando. Nós vamos aquinhoado de todos os recursos necessários para a nossa caminhada. Esses recursos podem vir em forma de dinheiro, traduzido em forma de pobreza, traduzido em forma de paciência, traduzido em forma... Ou seja, para a minha caminhada, eu vou ter aquilo de que eu necessite para aquela jornada. Só que tem um detalhe. Para essa nossa jornada, existe um objetivo e existem diretrizes, existem normas. E essas normas nos dizem que, se eu as seguir fielmente, eu vou estar sempre ali no caminho certo, eu vou estar sempre trilhando uma jornada que vai ser mais curta, que vai ser mais fácil, que vai ser tranquila. Aí surgiu a lei, né? E tem a lei, né? Jesus nos mostra a lei da causa e efeito. Se eu pegar os recursos que Deus me deu, que Deus nos dá, né, a todos nós, para o nosso sucesso na nossa jornada, e não empregá-los corretamente, segundo aquelas diretrizes, como a gente diz para um filho, não coloque a mão no fogo que você queima, não trepe nessa cadeira que você cai, não que vai ter consequências. Então, existem normas. Siga aquelas normas com aqueles recursos que você terá muito sucesso. O que aconteceu com este irmão desse exemplo que Jesus nos conta? Ele não escutou, esqueceu todos os ensinamentos do Pai, todas aquelas normas, todas aquelas diretrizes e seguiu por um caminho totalmente errado, dissipando todos os bens que lhe foram ofertados para essa jornada. Aí Jesus nos mostra, através do exemplo. E isso aqui, só relembrando, que essas consequências elas virão no mundo espiritual, não é aqui. Né? Porque muitas pessoas recebem os dons, passam a vida toda usando e não os perdem e vai embora. Então, as consequências serão no mundo espiritual. Então, se eu fizer tudo isso aqui, se eu me desencaminhar, se eu não obedecer aquelas diretrizes, o que vai acontecer? Eu vou ficar no mundo espiritual cada vez mais afastado da luz, cada vez mais afastado da casa do Pai, do amor do Pai, daquela fraternidade, da festa de estar na casa do Pai, da alegria, né, de poder compartilhar com Ele, de tudo. E foi o que aconteceu no exemplo que Jesus nos dá. Depois de fazer tudo isso, onde foi que ele chegou? No fundo do poço. Né? No mais baixo que ele poderia chegar, porque não obedeceu aquelas norminhas que a gente traz no inconsciente. E por que eu digo que ele chegou no fundo do poço, Alexandre, Cristina, ouvinte? Porque para os judeus, o porco é um animal impuro. Né? E ele chegou ao ponto de ter que a necessidade dele ele estava tão decadente que ele se submeteu a fazer a pior coisa para um judeu, que é cuidar de porcos. E mais além, para ver se pegava a comida dos porcos. Só que essa comida dos porcos aqui não é como muita gente pode pensar, que é resto de comida. Não, era um alimento específico de uma determinada planta que tinha lá, que não tinha muito valor nutritivo, que era dado para os porcos. Os humanos só comiam, os homens só comiam esse tipo de alimento em época de muita fome. Ou seja, quem usava esse alimento significava que estava passando muita necessidade. Aí a gente se lembra, Cristina, Alexandre, de André Luiz, lá no umbral. Não era semelhante, né? Todo sujo, imundo, um porco bebendo lama, aquela água da lama. Então, é isso que nos leva a gente não obedecer, a gente não seguir os ensinamentos. E Jesus veio nos ensinar para que a gente não precise passar por isso. Então, quando você está nessa situação, só existe, Jesus mostra, só existe uma maneira de você sair dela. Isso no mundo espiritual, porque a gente sabe que a gente vai vir aqui, voltar. Né? Só existe uma maneira, e que maneira é essa? Retornar para o caminho certo. Se lembrar que tem um Pai. O que foi que André Luiz fez? No seu momento de maior sofrimento, fez uma prece.
pedindo socorro ao pai, se entregando a ele, reconhecendo ali tudo. E imediatamente ele foi socorrido. E o filho pródigo da mesma forma, né? Esse irmão que estava nessa situação, ele se lembrou, olha, o servo mais humilde de meu pai, ele tem alimento em abundância, por que eu vou ficar sofrendo aqui? Eu vou retornar para a casa do meu pai, vou me humilhar, vou dizer a ele que eu errei, que realmente hoje eu compreendo os ensinamentos dele, que se eu tivesse seguido, né, eu ia estar noutra situação totalmente diferente, e a partir daí ele inicia uma jornada de retorno, que a gente sabe que pela lei de causa e efeito teria as consequências, mas é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, digamos, né? Assim, quando eu me afasto da lei, eu vou ficando cada vez mais longe, quando eu começo pelo caminho certo, e devagarinho, e colocando amor, fraternidade, pensando no outro, eu também vou me aproximando da casa do Pai. O caminho também volta mais rápido. E foi o que aconteceu com ele. Quando ele chegou em casa, ele encontrou quem? Ele encontrou crítica. O pai foi perguntar o que ele fez do dinheiro? Não. Ele foi recebido com alegria, com festa, né? E lá tinha vários servos, mas ele não foi recebido na condição de servo. Ele foi recebido na condição de filho. Porque existe uma diferença, Alexandre e Cristina, ouvinte, de servo para filho. Porque o servo é aquele que trabalha ali, que faz aquela obrigação por recompensa, por dinheiro, pensando em alguma coisa, né? E o filho não, ele faz pelo pai, pelo amor do pai, porque também tudo é dele, né? Ele já compreende tudo é dele. Eu estou fazendo para mim, então ele não faz com interesse de retorno, né? Ele faz com interesse de cuidar, de preservar tudo aquilo que já tem, né? E o irmão dele, quando sabe, vê os motivos da festa, aí a gente vê a diferença, e um dos vários ensinamentos de Jesus, né, Alexandre, Cristina, ouvinte, quando ele sempre fala do casamento, da festa das bodas, que a gente que tem que estar com a roupa limpa para entrar no casamento. Então, esse irmão dele se recusa a entrar. Ele não foi teu irmão que voltou. Ele não quis nem saber se o irmão voltou rico, se voltou pobre. Ele ficou com raiva porque o irmão voltou. E quando o pai sai para convidá-lo a entrar, porque sempre o pai, sempre Deus está nos convidando a entrar para a festa, né? Nós sempre seremos festejados quando retornarmos, quando entrarmos definitivamente na casa do Pai. Jesus nos disse isso em vários exemplos. Aí ele mostra que ele não é filho, que ele é servo. Porque ele diz, olha, eu nunca lhe abandonei. É um espírita, né, Alexandre? Olha, os espíritas. Eu nunca lhe abandonei. Eu sempre estou na casa espírita, fazendo passe e tudo isso. E eu não isso. Eu só recebo doença, eu só recebo dificuldade, eu só recebo isso. Você nunca me dá uma alegria, nunca me dá, né, uma tranquilidade. Olha aí. Então, esse é o servo. Quer dizer, ele ainda não era na condição de filho. Então, essa é uma das reflexões que eu faço dessa parábola, que é muito, assim, é belíssima, né, Alexandre? E tem muitas coisas para nos ensinar. Que Deus, ele não nos castiga. Nós fomos preparados para uma jornada, e essa jornada é essa exatamente, principalmente essa do retorno, onde nós seremos festejados porque voltamos vitoriosos. Aqui a gente vê que existe ressurreição, porque o que o pai disse para todos? Esse meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, a ressurreição é quando a gente morre, né? Na vida eterna, a gente renasce na vida eterna. Então, é isso. Os ensinamentos de Jesus são realmente fantásticos, né, Alexandre? Ele nos mostra que é muito simples, né? É você seguir, aprender a amar, aprender a ajudar o semelhante, fazer parte da criação, se considerar filho como dono e não como o empregado. E que, enquanto nós não adquirirmos a condição de filho, não passaremos de servos. Fazendo já é alguma coisa, né? Porque você já está participando ali, de qualquer maneira, da abundância, de uma certa abundância, né? Mas ainda não é aquilo que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E essa vida a gente só vai ter no mundo espiritual quando a gente chega lá como um filho que retorna à casa paterna. É isso, Alexandre e Cristina. Se vocês quiserem ainda complementar alguma coisa, foi o que eu entendi para hoje de manhã. Valeu, meu amigo. O Alexandre,
Por que não incluir ele na lista dos palestrantes do próximo mês, hein? Quem sou eu, Alexandre? Eu não sou digno de... Uma palestra inteira. Vamos agradecer aqui aos nossos irmãos e irmãs que estão interagindo conosco, né? Maria Helena, Litéria Santos, se recuperou de uma cirurgia, Paulo Barreto, Francisco Paulo, nossa irmã Maria do Socorro Franco Costa e nosso irmão Jorge Costa. Jorge Costa. Então, obrigado aí pela audiência de vocês, pela participação, vocês são muito importantes para a gente. E todos aqueles que estão nos assistindo e não estão interagindo, também agradecemos a audiência de todos vocês e de todas vocês. Vamos então, né, Cristina e Guilardo, começar a falar sobre o livro Emmanuel. Lembrando para os nossos irmãos que o nosso programa antes nós tínhamos um programa antes que era Estudando a Codificação Espírita, onde a gente estudava o livro O Céu e o Inferno. Aí terminamos o estudo do livro O Céu e o Inferno e iniciamos um outro programa, né? E o programa agora é Lições de Emmanuel. Lições retiradas do livro com o mesmo nome do guia espiritual de Chico Xavier, dos trabalhos mediúnicos dele, que é o nosso querido Emmanuel. Então, para aqueles que queiram e possam, pessoal, procurem essa obra. Ela é muito importante e muito interessante, viu? É uma leitura que vale a pena ler. São textos curtos, mas de muito aprendizado, que Emmanuel traz para a gente, tá? Emmanuel, o nome da obra, vale a pena. E se não quiser comprar o livro físico, você consegue baixar em PDF, no Google mesmo, coloca lá Emmanuel PDF, que aparece lá para você a obra gratuitamente. Pessoal, então eu vou aqui projetar a leitura. No último programa a gente não estava conseguindo apresentar, mas aí eu já resolvi aqui nas configurações do StreamYard, e agora a gente já consegue fazer o compartilhamento da tela. Vou compartilhar aqui para a gente fazer a leitura em conjunto. Não sei se já está aparecendo aí para vocês. Ainda não. Tá, né? Agora sim. Pronto. Veja só, no último programa, a gente falou sobre as palavras do próprio Chico Xavier, né? E o livro começa com Chico explicando, né, sobre a razão do livro. Ele fala da relação dele com Emmanuel, ele nos dá algumas características do guia espiritual Emmanuel, né? Então vamos logo, nós espíritas, acabar com essa história de que Emmanuel era uma pessoa sisuda, né? Vamos dizer assim, tratava Chico com muita dureza e tal. O próprio Chico desfaz tudo isso aí para a gente no início dessa obra, né? Dizendo para a gente que Emmanuel é um espírito extremamente bondoso, respeitoso, cuidadoso, né, com as coisas, respondia a todos, e apresentava-se para Chico normalmente na figura de um idoso, né? De uma pessoa idosa. Então, aquela imagem que a gente tem dele como senador romano, ele só se apresentava como senador romano em algumas circunstâncias, quando ele queria, né, que essas circunstâncias fossem, vamos dizer assim, servissem de lição, né? Mas, normalmente, ele aparecia como um idoso, né, para Chico Xavier. E aí, nós começamos a ver a segunda parte do livro, que é depois da explicação de Chico, quando o próprio Emmanuel começa falando sobre a tarefa dos guias espirituais, tá? Então, nós já... Ele mesmo foi guia espiritual de Chico, né? Nós já passamos por uma parte dessa leitura. Eu vou só relembrar a estrofe em que nós paramos, a estrofe, o momento em que nós paramos, que foi exatamente aqui, ó. Vou fazer a leitura novamente para a gente não perder o fio da meada, a lógica. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis, pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários
de seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base tiverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão, assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática as mesmas condições, os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Então, essa foi a parte onde nós paramos, né? No último programa. Nós paramos exatamente nessa parte aí. E aí eu queria só relembrar que Emmanuel está falando da tarefa dos guias espirituais. O que é que ele coloca aí para a gente? Que o evangelho de Jesus é a lei, né? É a lei que eles vieram revelar para a gente. É por isso, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, que os espíritos superiores diziam para Kardec que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Por quê? Porque ele iria, né, relembrar tudo que Jesus falou e iria revelar outras coisas que Jesus não pôde revelar naquela época, mas que ele trouxe em forma de parábolas que hoje é que a gente está, né, desvendando direitinho, né? A exemplo do que o nosso irmão Guilardo fez aí no início do programa, trazendo a parábola do filho pródigo, né? Então veja só, Emmanuel diz para a gente que os guias, a tarefa dos guias é o quê? É revelar essa lei divina, né, que foi trazida por Jesus. Para quê? Para que a humanidade possa aprender a amar. É isso que Emmanuel está dizendo, que a tarefa dos guias espirituais é exatamente nos ensinar a amarmos uns aos outros, a amar a nós mesmos e aos outros. E aí ele faz uma referência de que a Terra não está isolada no universo, né? Existem vários outros mundos, e mundos até mais adiantados do que a Terra. Como o nosso planeta é apenas um planeta ainda de provas e expiações, ele está no segundo estágio da evolução planetária. Ou seja, muitos e muitos planetas que existem por aí estão mais adiantados do que a gente, anos-luz. Aí o que é que ele diz? Que quando os guias revelam essa verdade, o que existe em outros planetas, não é para que a gente fique embasbacado com isso, mas é para que a gente idealize isso na própria Terra, no planeta em que a gente está, e transforme ela num ambiente deste que eles trazem para a gente. Guilardo e Cristina. Isso mesmo, Alexandre. O nosso guia, né, o nosso guia espiritual, anjo da guarda, como a gente costuma compreender, ele tem essa missão, né, de nos orientar aqui nessa vida, nessa nossa encarnação. E eu acho bem interessante, porque isso se repete essa orientação, ele está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e na prece, lá no capítulo das preces, quando tem a prece ao anjo guardião, aos espíritos protetores,
onde a prece começa dizendo: Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. E reforça, né? Sustentar-nos nas provas dessa vida, dar-nos força de suportá-la sem queixumes, livrar-nos dos maus pensamentos. Então, toda essa prece que está lá, colocada no Evangelho, ela é exatamente essa orientação, é o que o Espírito protetor, o anjo guardião, o Espírito que nos acompanha durante a nossa vida, tem esse papel, né, de nos esclarecer, de nos ajudar, de nos intuir sobre bons pensamentos, boas atitudes. É tudo isso e que Emmanuel fala aqui e que Kardec colocou lá nessa prece. Não é isso, Guilherme? Exatamente, né? E esse título, A Tarefa dos Guias Espirituais, não é muito comum a gente pensar, né? A gente aqui lá fala, né? Nos guias espirituais. Mas não é muito comum a gente se dirigir a eles com um sentido de gratidão. A gente vê que a tarefa deles aqui, segundo Emmanuel, e a gente sabe, não é fácil, né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, é muito difícil, quando você tem um filho, que você tenta encaminhá-lo num determinado roteiro, num caminho, para que ele não passe por sofrimentos, para que ele não passe por muita dificuldade, e ele só faz tudo aquilo que a gente não diz. Então, a tarefa dos guias não é nos tirar dos sofrimentos materiais que a gente mesmo procura, é nos ajudar a evitar que a gente chegue até eles, né? E uma coisa que o Alexandre falou, que realmente é isso. O sentido da nossa vida aqui na Terra é aprender a amar. Só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Está aí todas as leis e os profetas. O resto tudo é decorrente, porque quem ama não mata, quem ama não tem inveja, quem ama não rouba, quem ama não deseja a mulher do próximo, e etc, etc, etc. Então, o nosso grande objetivo é amar. E, como na parábola do filho pródigo, eu falei, né, que toda a gente, quando vai para uma jornada, a gente vai com todos os recursos necessários. Além dos recursos, a gente ainda vai ainda com os companheiros necessários para nos ajudar, pessoas que nos amam, né? Será que a gente, no nosso amor, já pensou alguma vez em retribuir um pouquinho de amor para esses guias, para esses nossos irmãos que estão sempre conosco? Eles também precisam, porque o amor é uma fonte de energia, Alexandre, que alimenta todo mundo é beneficiado, né? Então, é bom a gente pensar também, né, nesses nossos guias, com amor, com carinho, né? Agradecido, com sentimento de gratidão, e procurar errar o mínimo possível. Mas aqui, lá em nossas preces, está lá no Evangelho, né? Fazer prece por ele, que eles também têm suas dificuldades, né? Além de acompanhar as nossas, ele também tem as deles. Então, sejamos gratos, aprendamos, vamos vibrar também um pouquinho de amor para esses irmãos, né? Que a tarefa deles não é fácil. Isso, não é, e muitas vezes também pensar na hora da dificuldade, que a fé balança e a gente quer se desviar um pouco do caminho, que a gente possa pensar o esforço que esse anjo, que esse espírito faz para nos conduzir no bom caminho. Então, que toda essa tarefa não seja em vão, que a gente esteja desperdiçando. Porque quantas vezes nós ouvimos em palestras, em estudos que a gente faz, o esforço que o espírito protetor, o anjo guardião, faz para nos conduzir. Muitas vezes a gente chega em casa cansado, ele fica nos preparando para que a gente vá para a casa espírita, para que a gente possa ter um pensamento de paz, para que a gente possa direcionar a nossa prece. E a gente muitas vezes se fecha a essa orientação, a essa intuição, e nos deixamos levar pelos problemas da vida, simplesmente pela euforia dos problemas. Então, pensemos também o quanto é difícil você orientar uma pessoa que não escuta, que não presta atenção às orientações. É igual um pai dizendo ao filho todo dia: vá pelo bom caminho, faça desse jeito, e o filho nem escuta o que o pai está dizendo.
Então, que possamos pensar nisso também e que a tarefa do nosso guia não seja em vão. Isso é para complementar, Alexandre, rapidinho, para dizer também para todos que esses guias, eles não são pessoas desconhecidas nossas, não. Eles são mas não são mesmo. Que são muito caras, que a gente tem uma relação muito grande com eles de longas e longas datas, né? Justamente isso que eu ia falar, viu, amigo? Você trouxe as palavras na boca. Desculpa, Não tem problema não. Duas coisas a gente precisa observar aqui, tá? A primeira delas é que os nossos guias espirituais são geralmente não, quase sempre são espíritos mais adiantados do que nós, tá? Porque ninguém guia ninguém sem ter uma ascendência sobre o outro, tá? Então eles têm ascendência sobre nós. E como eles estão desencarnados, eles veem as coisas com mais clareza do que nós. A encarnação, ela anuvia muito as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente fica, muitas vezes, muito influenciado com as ondas de pensamento dos encarnados que estão ladeando com a gente. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de enxergar as coisas, espiritualmente, que eu estou falando. E eles veem claramente. E como diz Cristina, né, deve ser uma angústia muito grande você estar querendo guiar uma pessoa que é teimosa, né, que não quer ouvir, que não quer... Mas eles têm tanta paciência com a gente. Para ensinar a gente a amar, tem que amar, né, cara? Tem que ter paciência. Como diz o Evangelho, né? A caridade é paciente, né? A caridade espera, né? A caridade não fere. Espera a pessoa... E aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou seja, uma hora entra na cabeça da gente, quando a gente está mais sensível e tal, uma hora entra aquilo que eles estão nos orientando. E nós, como espíritas, é bom que a gente saiba que a gente não pode ter preconceito com os nossos guias espirituais, tá? Eu estou dizendo isso porque eu já coordenei muitos grupos de estudo em várias casas espíritas, grupos de mediunidade, de estudo da mediunidade, grupos de estudo do ESD, e coordenando um grupo de estudos num dos centros espíritas mais tradicionais de Natal, que era o Centro Espírita Bezerra de Menezes, muito frequentado, todos os meses, centenas de pessoas passavam por lá, né? E os grupos de estudo eram muito robustos, com muita gente. Eu me lembro que uma vez um senhorzinho chegou para mim e disse: Alexandre, tem um espírito que se apresenta para mim como meu guia espiritual, mas eu acho estranho, porque ele é um preto velho. Olha só, meu amigo Guilardo, o nível de preconceito, né? Ele é um preto velho. Aí é bom que a gente saiba, o espírito, gente, quando ele se apresenta para a gente, ele se apresenta da forma que ele entende que é mais importante para ele. Não é para nós, é para ele. Então, se o guia espiritual se apresenta para você na forma de um preto velho, eu recomendo a vocês uma leitura, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, onde ele fala quem são esses espíritos que vieram escravizados para o Brasil. Né? Quem são eles? Uma reunião que houve entre o guia espiritual do Brasil, né, e Jesus, né, quando Jesus chama ele para uma reunião e diz: e aí, como é que está a pátria do Evangelho? Né? Que era o Brasil. Né? Ele diz: olha, Jesus, a coisa está feia por lá, porque vieram muitos espíritos difíceis, né? Muitos espíritos complicados e tal, que eram os portugueses, né? E ao invés deles amarem, deles se integrarem, eles estão escravizando, eles estão matando, né, os indígenas e tal. E Jesus diz: olha, pois agora chama todos aqueles espíritos falidos, aqueles que caíram desgraçadamente em nome da religião, aqueles que utilizaram meu nome para massacrar, para matar, que eram os espíritos da época da Inquisição, né?
que em nome das cruzadas, que em nome de Jesus matava a gente, dominava os povos e isso e aquilo. Aqueles que estão arrependidos, chama todos eles e leva para lá. E aí renasceram na África esses espíritos e vieram para o Brasil como escravizados para ajudar a fundar a pátria do Evangelho. Então vejam só, esses espíritos se apresentam como preto velho, não se apresentam como preto velho todo, gente. Porque naquela oportunidade foi quando ele deu a virada, né, na vida deles. Eram espíritos altamente arrependidos que estavam aprendendo verdadeiramente a amar e queriam sair daquela condição de espíritos falidos, né? E receberam do próprio Jesus a oportunidade. E se refizeram. Então, eles se apresentam como preto velho. Aí muita gente no meio espírita diz, são espíritos presos a avatares, né? Ainda. Não, são espíritos que têm uma grande gratidão a essa época da vida deles, porque foi quando eles despertaram para as missões que Jesus lhes deu. Né? Então, eu não considero esses espíritos que estão presos ao passado, não. São espíritos que se apresentam daquela forma porque têm gratidão pelo que viveram, mesmo que tenham vivido situações muito complicadas. Né? Então, veja só, se um espírito se apresenta como um preto velho para você e como seu guia espiritual, tenha muito orgulho dele, ame muito ele, porque ele tem muito a lhe ensinar. Se ele se apresenta como preto velho, é porque ele já aprendeu uma lição enorme. A lição da humildade, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Da humildade, porque eles tiveram outras vidas, talvez até mais importantes do que aquela que eles se apresentam como pretos velhos, mas vidas que não teve nenhuma significação espiritual, né? Porque estavam presos a erros, a desavenças. Então, se é nosso guia, gente, é porque sabe mais do que nós. Se é nosso guia é porque sabe mais do que nós. Se é nosso guia é porque vai nos ajudar, e nós não podemos ter preconceitos espirituais com ninguém. Né? Simplesmente poder, né? É muito mais fácil a gente aceitar que aquele espírito veio nos ajudar e aceitar as orientações dele do que, né, afastar os irmãos que querem nos ajudar em nome de um preconceito. Viu, Alexandre? E de acordo com o que você falou aí, realmente desse preconceito, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Que a doutrina espírita ela nos ensina a pensar. Ora, se ele é um preto velho, naquela época, o escravo, para chegar a ser a idade de idoso, de velho, tinha que ser uma pessoa especial, porque normalmente eles não chegavam. Ou morria de banzo, de sofrimento, de maus tratos, de trabalho pesado. Ele não aguentava muito tempo. Então, se ele chegou a essa condição, é porque os próprios, né, digamos assim, senhores, né, que eram ditos, né, senhores de escravo, viam nele alguém especial que foi nele ali poupando ele de determinadas coisas, até que ele chegou à condição de idoso. Então, ele já tinha uma certa evolução. Não que esse senhor de reino também... Não, diga-se, mas eles, o próprio trabalho deles, a maneira deles ser, fez com que ele pudesse chegar e dar exemplo também, ensinar. E eles eram usados como, né, como isso, né? Muitos deles que viviam nas casinhas, ou aquele dono de fazenda, dava um cantinho para ele morar, uma taperazinha para ele morar, e ali ele aconselhava aqueles outros escravos e tal, né? Então, e sem lembrar, né, que como você falou, que geralmente o espírito ele gosta de se apresentar com aquela fase que ele é mais grato, né? E também ainda tem aquela que Allan Kardec nos diz que, por exemplo, se eu estou diante de três espíritos diferentes, três pessoas diferentes, digamos assim, mas eu conheci eles em determinada época também diferente, cada um vai me ver de acordo com a última vez que ele me viu. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Ele vai me enxergar para quê? Para que eu seja reconhecido por eles, né? Muito bem, isso mesmo. Isso, e o preto velho, naquela época, ele era o psicólogo e o médico lá. Exatamente, Cristina. Ele era o psicólogo e o médico. Ele era o que acolhia, né? Exatamente. E, Guilardo, interessante você falar isso, porque
um livro aí espírita que eu estava vendo, eu vi essa orientação e depois eu fui pesquisar na internet com relação a isso e vi também em outros textos que um espírito que conviveu comigo em uma época e com você em uma outra época, ele pode estar presente no mesmo ambiente que nós dois estamos, e para mim, eu vejo ele de uma forma, e para você, você vê ele de outra forma. Exatamente. Da forma que você o conheceu. Então, eu achei isso fantástico, né? Porque se eu visse da mesma forma que você, não o reconheceria, e assim vice-versa. Então, naquele momento, a gente consegue visualizar ele da forma que nós o conhecíamos, e assim se Exato. identifica. É muito interessante. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu vivenciei. Em um outro centro espírita que eu participava de reuniões mediúnicas, um preto velho uma vez se manifestou, né? Através de um médium. E o dirigente da reunião, né, praticamente expulsou o espírito, né? Ó, meu irmão, quando você se livrar aí desse pensamento de escravo e de escravizado e tal, aí você volta aqui, porque por enquanto tá. Eu olhei aquilo ali, achei aquilo super estranho, né? Porque, primeiro, o Espiritismo nos ensina a acolher, né? E não a expulsar ninguém. Aí, quando foi na outra reunião, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, manifestou-se um médico europeu. Se manifestou, deu uma lição maravilhosa para todo mundo, né? De humildade e tal. E o mesmo dirigente chegou e disse: o irmão poderia se. O tratamento foi totalmente diferente. O irmão poderia se identificar para nós e tal, pelo menos dizer o nome pelo qual quer ser chamado e tal. Aí ele disse: olha, eu sou aquele mesmo que você expulsou daqui na semana passada. A mesma pessoa. Aí, como eu apareci agora como um médico europeu, você me acolheu. A lição que eu quero dar para você, ele disse exatamente, para você, é que você, por gentileza, não faça mais isso. Entendeu o recado, meu amigo? Como foi bem claro. Grandioso. Ou seja, em outra existência, ele foi aquele médico. Então, ele inteligentemente, o que é que ele fez? Não, se não estão me aceitando do jeito que eu quero me apresentar, eu vou me apresentar da forma como eles querem me ver, mas depois ele continuou ouvindo como preto velho e todo mundo aceitou. Ou seja, ele venceu o preconceito, né? Viu, Alexandre? Só uma dica aqui, para quem tem preconceito com preto velho, com esses irmãos, né, tão evoluídos. Tem uma obra de uma americana que eu acho fantástica, e tem um exemplo, a história de um preto velho, que chama-se A Cabana do Pai Tomás. É um livro belíssimo, e esse livro foi tão importante que foi ele que deu início, a partir dele, foi que teve início a luta pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. A Cabana do Pai Tomás. Aí conta a história de um determinado escravo até a idade, como foi que ele viveu. Né? Então, é um livro belíssimo. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada. Uhum. Muito bem. Então, diga, Cristina. Pode dizer, minha amiga. Nós estamos no final do programa, gente. Só falta 3 minutos, então o restante da leitura vai ficar para o próximo programa, tá? Exatamente. Essa leitura de Amanda que... Nós estamos falando aqui dos anjos guardiões, dos guias e protetores, dos pretos velhos, o respeito que nós devemos ter grandemente por esses espíritos, mas nesse exemplo que a Alexandre colocou, quantas vezes isso não acontece no dia a dia conosco em relação às pessoas? Se elas se apresentam em alguma situação, em alguns lugares, simplesmente ou maltrapilhos, não é visto por ninguém, é ignorado, ninguém lhe dá atenção, ninguém cuida. Mas se chega bem arrumado, bem vestido, a atenção é outra, né? Coloca-se o tapete vermelho. E até uma vizinha minha passou por uma situação desagradável, ela tinha perdido a visão de um olho e ficava assim uma situação estranha no rosto dela, mas era uma pessoa de uma situação financeira muito razoável, e no aniversário dela o marido deu de presente, disse a ela que ia dar de presente o carro que ela queria. E ela tão feliz que ficou,
que do jeito que estava em casa, foi logo com a concessionária procurar o carro que ela queria e intermediar a compra. E quando lá chegou, não foi recebida por nenhum vendedor. Então, os vendedores passavam adiante para lá e para cá, não deram a menor atenção. Ela sentiu o impacto e veio para casa, se arrumou, botou um óculos escuro, cobriu o olho cego, foi lá novamente e foi recebida de uma outra forma. E ela, na mesma hora, disse: eu estive aqui, tirou o óculos e vocês não me receberam. Agora que eu estou bem vestida, vocês me recebem. Eu tenho o valor para comprar o carro à vista, mas não vou comprar aqui, vou comprar em um outro lugar onde eu possa ser recebida adequadamente. Então, Muito bem. Quantas vezes a gente não faz isso, né? No nosso dia a dia, a gente muitas vezes faz a nossa crítica visual e diz: esse não merece atenção, aquele. Eu lembrei desse fato quando você falava aí do preto velho ser muitas vezes discriminado, muitas vezes não bem aceito nas casas espíritas. Pois é, minha amiga. Excelente exemplo, viu, Cristina, que você trouxe aí pra gente. Pessoal, nós estamos nos encaminhando aqui para o fim. Falta 2 segundinhos. Aí eu queria passar a palavra para a Cristina novamente para ela fazer a prece final e a gente já agradece aqui a presença de todos e todas. Isso. Maria Helena, Elitelma, Paulo Barreto, Francisco, Maria do Socorro e o nosso irmão Jorge Costa. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco e vamos fazer a nossa prece de encerramento, levando nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, e agradecendo infinitamente pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade de vida neste planeta Terra, por essa oportunidade de conhecer o mundo dos espíritos ainda estando encarnados, agradecer a Deus infinitamente por tudo, por todas as oportunidades, por ter uma mente sã que nos permite discernir o que é bem e o que é ruim, por tudo. Agradecemos a Deus e rogamos que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos continuar trilhando o caminho do bem, que sabemos fazer as escolhas, que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos aqueles que sofrem no dia de hoje a dor do corpo e da alma, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a cada um deles, acolhendo, dando forças e esperança de vencerem as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um abraço a todos os nossos irmãos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Já, já. Valeu, pessoal. Até a próxima sexta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.